Hoje nós vamos fazer uma live especial com a doutora Thalita Mello. Ela é médica ginecologista, especialista em fertilidade feminina. Meu nome é Leonardo de Souza Alves, eu sou médico urologista, especialista em medicina sexual e andrologia. E vamos falar um tema muito importante que é a infertilidade. Desafios da infertilidade. Eu costumo dizer no consultório, quando atendo casais que nos procuram tentando melhorar o padrão seminal, melhorar a chance de engravidar, que engravidar é quase que uma sorte, né? Você pode ter todos os exames normais, o homem está com todos os exames normais, a mulher com todos os exames normais, e mesmo assim ele ter essa dificuldade de engravidar. A doutora Thalita está nos chamando aqui, eu vou entrar aqui, eu vou convidá-la para poder entrar. Vamos lá. Olá. Oi, Thalita. Olá, doutor Leonardo, tudo bem? Tudo bem? Não me chama de doutor Leonardo, não. Você me deixa sem jeito. Você pode ficar à vontade. Tá certo. Você consegue me ouvir bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Ótimo. Prazer te receber aqui. Eu Prazer é agradeço a meu. atenção de despender seu tempo para a gente poder conversar um pouco com as pessoas sobre um assunto tão importante que é a infertilidade. Muito importante, é verdade. Né? Eu estava conversando aqui antes da introdução da live falando o seguinte, que todo dia nós atendemos casais no consultório, homens e mulheres, e muitas vezes vêm até com exames completamente normais, mas Isso, muitos transtornados porque não conseguem engravidar. é Né? isso mesmo. Então, na hora que eu estava montando a ideia de fazer a live, a minha preocupação é de colocar qual que era o principal desafio em relação à infertilidade. Eu acho que o principal desafio, lógico, é a gravidez. Sim. E o segundo desafio muito importante é acalmar tanto o homem como a mulher, que a chance de engravidar é muito alta. Né? É muito alta relativamente falando, porque a gente sabe que a espécie humana é uma espécie que não é muito fértil. Né? Os trabalhos mostram para a gente que um casal tendo relação todos os dias praticamente, a chance de engravidar é em torno de 25%. Aham. Né? Então engravidar não é tão fácil, mas se a gente tiver os parâmetros normais, aumenta a chance. Né? Sim. Bom, eu acredito que nós temos lá no consultório dos urologistas, os fatores são mais importantes, mas eu queria que você desse uma visão para nós, o que você atende no seu consultório, qual que é o seu maior desafio em relação à infertilidade feminina. Sim, dentro da ginecologia, sem dúvida, as principais causas é a endometriose, síndrome dos ovários policísticos, que são desordens hormonais. E segundo, a famosa infertilidade de causa inaparente, aquela infertilidade que ninguém sabe, não tem um diagnóstico específico. Então, considerando que as duas principais causas de infertilidade, endometriose e síndrome dos ovários policísticos, são hormonais, a minha primeira conduta sempre é avaliar esse casal, essa paciente, como um todo, no quesito hormonal, principalmente. Porque Sim. muitas vezes esse diagnóstico de causa inaparente pode ser até uma endometriose não ainda diagnosticada. E a gente sabe da importância do equilíbrio hormonal para a fertilidade. E às vezes a gente encontra até desequilíbrios subclínicos, por exemplo, um hipotiroidismo subclínico, que não é clássico, que não é tradicional, não é aquele exame totalmente alterado, como você bem colocou. A gente tem alguns exames que aparentemente estão normais, por exemplo, a tireoide, e acaba quando a gente pede esses exames, eles para os parâmetros de fertilidade, eles não estão bons. Então, para mim, o principal desafio é justamente tentar encontrar quais são esses fatores de risco que estão impedindo esse casal de engravidar. Então, o primeiro deles, sem dúvida, é uma avaliação hormonal. Certo. Bom, e a gente atende hoje muito paciente que vem no consultório, e na maioria das vezes, no consultório de infertilidade, muitas vezes é a mulher que marca a consulta para o paciente, para o homem. É né? isso mesmo. Então, muitas vezes, o paciente chega no consultório já com um espermograma pedido pela ginecologista e que ele olhou lá, assim, está mais ou menos normal, eu não entendi muito bem. E eu tento explicar que muitas vezes que uma pequena alteração que ele tem no espermograma não quer dizer que ele está infértil. Exatamente. E a gente nunca dá um diagnóstico de infertilidade quando o paciente vem com esse espermograma alterado. Mas, conforme você falou, é muito importante essa avaliação hormonal. Porque hoje existe um modismo e uma facilidade, eu acredito que deve ter até colegas que trabalham com reprodução humana assistindo a live aqui agora, de todo mundo querer encaminhar o paciente para a clínica de reprodução humana. Né? É isso. E não deixar a natureza funcionar.
Isso Então, mesmo. né, então eu falo para o meu paciente o seguinte, ó, a primeira coisa, vamos fazer o espermograma para a gente poder avaliar a sua fertilidade. Ela Isso. é um parâmetro. Ah, mas eu não aguento mais fazer exame, senhor. Nós não temos outra opção. Ou vamos fazer o espermograma ou você vai engravidar a sua esposa. É Né? isso mesmo. Então, a gente atende o paciente, a maioria das vezes, o nosso maior desafio em questão de patologia é a varicocele. Isso. Né? A varicocele, que são veias dilatadas na região escrotal, que vão aumentar a temperatura do testículo e, com isso, vão prejudicar a circulação de oxigênio e de CO2 e vão piorar o ambiente desse testículo poder funcionar e produzir espermatozoide e testosterona. Isso. Nós sabemos pelos dados hoje, se a gente opera esse paciente de varicocele, a chance de melhorar o espermograma é em torno de 70% a 80%, é muito alto. Né? E isso é importante porque não basta só a sua cliente, a sua paciente ir no seu consultório e ser tratada, ela melhorar se o paciente do lado de cá tiver alteração também. Eu falo que é uma conjuntura de fatores. Né? Exatamente. Conjuntura de fatores. Então, a gente tenta melhorar do nosso lado e você melhora do seu lado, para a gente poder conseguir uma união e aumentar essa chance do casal engravidar, correto? Isso é perfeito, porque eu sempre falo, né? Justamente os 50% de cada lado. Então, como nós mulheres já carregamos biologicamente um certo peso, como se essa infertilidade muitas vezes é vista como sempre uma infertilidade feminina, por isso sempre vem o ginecologista. É. E sabe, Leonardo, eu sempre peço os exames para o casal. Sempre o casal. Porque não sou eu que vou tratar este homem, mas quando eu peço os exames laboratoriais, não só o espermograma, porque o espermograma, na verdade, ele é um reflexo da saúde daquele homem. Então, quando eu peço os exames laboratoriais, os hormonais, nutricionais, os nutrientes, todos que são envolvidos na fertilidade, e mostra para ele, porque o homem é muito visual, mostra, olha, como está alterado isso daqui. Então, você precisa melhorar seus parâmetros de saúde, você precisa, né, estar no peso adequado, melhorar seu padrão nutricional, melhorar esse nível de sono, o nível de estresse, quando eu falo sempre do hormônio, tanto que hoje a gente vive estressado, né, o excesso do cortisol, que é o hormônio do estresse, bloqueia muito o sistema reprodutivo, né, eu costumo dizer que o nosso sistema é sobrevivência ou reprodução, procriação, o nosso corpo só vive nesses dois meios. Então, nessa vida estressada, ansiosa, trabalha muito, a gente está sempre no eixo da sobrevivência, nunca no eixo reprodutivo. E isso se expressa também nos exames, porque falar, você tem que desestressar é muito fácil. Mas quando a gente mostra para o homem aqui aqueles níveis todos bem alterados, e não só alterados no padrão de referência, né? Mostra, olha, para fertilidade tem que estar em tais parâmetros, ele acaba despertando essa necessidade que não adianta você ir para a reprodução humana se está tudo bagunçado, se aquele estresse oxidativo está piorando a qualidade espermática, né? Então, eu costumo dizer que é justamente um ambiente, né? Ir para a reprodução humana é como se você pegasse todo o dinheiro do mundo, comprasse a flor mais linda que seu dinheiro desse na floricultura, mas você nem cuidou do seu jardim ainda. Você nem jogou água, nem jogou adubo ali ainda. Perfeito. Então, parar primeiro para cuidar do que a gente chama de terreno biológico do casal é a primeira etapa para a gente pensar numa fertilidade. Correto. Eu gostaria de falar também aqui um pouco sobre aqueles pacientes que chegam no consultório. Eu acho que talvez seja hoje o grande desafio, porque quando a gente atende o paciente que ele tem varicocele, a gente sabe que a varicocele, você fazendo a cirurgia, a chance de corrigir é muito alta. Sim. Mas eu acho que hoje o grande desafio que a gente tem são daqueles homens que fizeram uso de medicamentos que interferem na produção de espermatozoide, o que é o mais comum, a testosterona. Nós temos hoje uma febre, um modismo muito grande, uma facilidade até de uso de testosterona injetável, em gel ou de depósito, que o paciente fez uso na adolescência ou quando era adulto jovem, não estava preocupado em ter prole. E aí ele ficou musculoso, bonitão, mas na hora que ele quis ter a fertilidade dele, ele não tinha produção de espermatozoide. Isso eu acho que hoje é um grande desafio, porque eles chegam para a gente com ausência de espermatozoide ou com muita baixa produção. Isso. E aí, o que é o mais fácil, ó, se eu não tenho nada, eu tenho muito pouquinho, vamos para a inseminação. Isso. E eu acho assim, que o médico que trabalha com reprodução humana, ou urologista, ou andrologista principalmente, ele tem que saber indicar, porque eu vejo isso muito comum. O paciente já vem com a indicação da clínica. Veja bem, eu não sou contra a clínica de reprodução, mas eu acho que cada coisa tem uma etapa e um momento de entrar. Isso. Então, hoje nós temos ferramentas de poder induzir a produção de testosterona e de espermatozoide. Sim. Então, você pode estimular o testículo e voltar a produzir
os espermatozoides a ponto de ter uma gravidez naturalmente. Exatamente. Né? E isso, sabe, a gente que lida com isso, isso realmente é real. A gente tem casos justamente sobre isso, né? Eu tenho um caso bem recente mesmo de um paciente justamente isso. Né? A partir do momento que o casal ele melhorou as condições de vida, melhorou todo esse equilíbrio metabólico, hormonal, nutricional, né? Eles já tinham feito já 3 fertilizações. E o que acontece? Quando a gente muda esse terreno biológico, a gente muda isso, eu falo que é resgatar a saúde. Quando a gente resgata a saúde, a gente dá esse espaço para essa fertilidade acontecer de forma natural e espontânea. Então, realmente, esses casos, né, que você trata super bem, é real, a gente vê realmente resultados muito positivos. E isso é muito bom a gente estar falando isso para entender que é possível a gente ter boas condutas, individualizar cada caso, na verdade, né? Não tratar como todo mundo fosse uma boiada, né? Exatamente. Cada caso é um caso, né? Agora, hoje, quando você atende a paciente com endometriose, desculpa a minha ignorância, paciente é cirúrgico ou esse paciente é tratado com hormônio? Então, aí depende dos graus de endometriose. Existem os graus mais avançados, mais infiltrativos, os grandes focos de endometriose, esses são cirúrgicos. Mas a maioria, independente da cirurgia ou não, a gente pode fazer um equilíbrio hormonal, que é abaixar o estrogênio, porque a endometriose, como a síndrome dos ovários policísticos, é altamente estrogênica. A gente pode estar abaixando esse estrogênio para diminuir esses focos, para que quando a paciente vai fazer uma cirurgia, não seja uma lesão tão expansiva, né, tão agressiva, com várias sequelas. Então, a endometriose, os princípios básicos de tratar a endometriose é usar protocolos para diminuir primeiramente o estrogênio, que esse excesso de estrogênio é altamente inflamatório, não só para o homem também, o homem que tem muita predominância estrogênica também é inflamatório, mas para as mulheres com endometriose, né, as pacientes obesas também são muito estrogênicas. A gente usa o quê? Os artifícios de abaixar o estrogênio, equilibrando esses hormônios, equilibrando a progesterona, principalmente porque elas têm geralmente excesso de estrogênio com baixa progesterona, então a gente aumenta um pouco a progesterona para entrar em equilíbrio. A gente usa vários ativos que diminuem a ação inflamatória ovariana, que dificulta essa resposta de ovulação. A gente usa vitamina D, que é muito interessante, N-acetilcisteína, ômega 3, magnésio, que são já ativos, já estudados para diminuir essa ação inflamatória de dor, de desconforto da endometriose, que acaba acarretando uma qualidade ruim dos óvulos. Por isso que você fazer uma fertilização com uma paciente inflamada, oxidada, esses óvulos que vai ser coletados não vão ser muito bons. Então, quando a gente entra nesse fator de desinflamação, de detoxificação, a gente aumenta também essa qualidade dos óvulos. Perfeito. Então, a cirurgia, ela é indicada, assim como a varicocele tem os graus cirúrgicos ou não, na endometriose também é a mesma situação. Perfeito. Hoje a gente atende muito paciente que já foi para inseminação e tiveram abortamento de repetição. E hoje a gente tem uma grande preocupação em fazer a fragmentação do DNA do espermatozoide. Legal. Né? Essa alteração oxidativa, que pode ter os radicais livres, né? Eles podem causar essa alteração. E a gente até anteriormente, uns 10 anos atrás, não era preocupante, não tinha como a gente fazer esse tipo de diagnóstico. Né? Sim, é verdade. Então, hoje, com a cirurgia de varicocele ou a prescrição de medicamentos, você diminui esse tipo de fragmentação e aumenta a chance. Eu tive pacientes que foram para a inseminação, fizeram 3, 4 tentativas, gastaram muito dinheiro, e quando voltaram, tinha varicocele, fez a cirurgia e engravidou naturalmente. Exatamente. Porque melhorou o padrão. Eu queria também alertar para quem está assistindo aqui, porque a gente agora, com a pandemia, a gente ficou muito em casa, muito restrito, né? E começou a trabalhar em home office. Uma das coisas muito comuns que eu vejo nos meus pacientes é o aumento de temperatura escrotal devido ao uso de notebook no colo. Muito bem pensado. As pessoas começam a trabalhar e põem um notebook, ele vai esquentando, e essa temperatura que a gente vai acostumando, é gostoso, é confortável, para o testículo é péssimo. É péssimo. A gente sabe que isso atrapalha muito. Então, eu sempre oriento meus pacientes a evitar isso e oriento as mulheres. Olha, eu falo com seu marido para não trabalhar com o computador no colo. Né? Essa colocação, isso realmente é muito real mesmo. São pequenos detalhes que a gente acha que não tem significância, mas que não é clichê. Né? A atividade física é muito importante também, porque é uma das atividades que mais faz a diminuição de radicais
causíveis, que mais antioxidatividade física, então é muito interessante também. E esses Sim, pequenos gestos, como você falou, também acho muito válido, né? E faz uma grande diferença, né, Leonardo? A gente vê sim, que fácil. são os nossos hábitos, é o que a gente expõe ao nosso corpo do começo do dia até o final do dia, até o sono. A gente sabe a importância do sono, como a produção de melatonina. Já existem vários estudos como a melatonina, os hormônios mais antioxidativos que existem na fertilidade, principalmente pacientes com endometriose. A gente já sabe, já viu isso várias vezes, a importância do sono como produtor de melatonina e antioxidante que ajuda na fertilidade, né? Perfeito.